Olá, estamos aqui localizados na Fazenda Mundo Novo, uma área que é estruturada por 800 hectares, localizado em Cotegipe, Bahia, próximo a Barreiras. Uma área que é cultivada para o pastejo e para a área da pecuária. Bom, chegamos aqui no local primordial da fazenda, consequentemente é o curral, onde é feita a pesagem do gado, onde é feita a vacina, onde é feita até mesmo a inseminação nas vacas. E aqui a gente trabalha com recria, cria e até mesmo gado de corte, como engorda. E aqui, consequentemente, o manejo que a gente faz é o seguinte: tem a pecuária leiteira também aqui, só que é só mesmo para o uso pessoal, só para o consumo mesmo e para a despesa da fazenda. Como o dono retratou para a gente, os bezerros são apartados às 2 horas para tirar o leite no dia seguinte, e as mães deles, as vacas de leite, comem capim tifton, que é uma gramínea muito utilizada e muito boa para a pecuária leiteira. Bom, vou falar mais um pouco agora aqui sobre o clima da região. Aqui é composto por um clima semiárido, onde a média anual é em torno de 26 graus e precipitação média de 900 a 1000 milímetros por ano. A área é utilizada para pecuária de corte, ou seja, numa pecuária no qual a pastagem é formada pelo capim-zuri, um pânico máximo cultivado em sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação. Esse sistema exige uma boa cobertura vegetal e uma grande área de matéria orgânica para manter a umidade do solo e evitar erosões, especialmente em períodos de estiagem. O pastejo é direto e o solo permanece coberto de forragem durante boa parte do ano, o que ajuda a conservar a estrutura física e reduzir a perda de nutrientes do capim. Aqui, como podemos ver, é um pluviômetro, onde é indicado quando chove, quantos milímetros chove aqui na região e no devido local aqui da fazenda. Meu nome é Samira e para falar sobre a textura da área, nós viemos aqui em um piquete da propriedade. E aqui nós podemos observar que a área tem uma textura arenosa ou com a textura média e boa drenagem. Porém, essa área também possui uma baixa retenção de água e nutrientes, o que faz com que o solo esquente e absorva pouca água. Essa característica faz com que o solo seja mais seco e esquente mais. Por esse motivo, nós precisamos nos preocupar com a matéria orgânica e a adubação da área. A boa infiltração de água é um ponto positivo, mas a baixa CTC reduz a fertilidade natural do solo. No teste tátil, esse solo se mostrou solto, leve e pouco coeso. Esse tipo de solo ele pode ser produtivo quando há uma boa cobertura vegetal, porque a palhada ajuda a proteger a parte da superfície. Olá, me chamo Gabriel Magno e vim falar um pouco sobre o capim-miagem. O capim-miagem apresenta um sistema radicular profundo e vigoroso, contribuindo significativamente para a estruturação física do solo, promovendo a maior infiltração de água e melhor a erosão. Além do capim-miagem, observe-se a presença de plantas espontâneas, que indicam boa diversidade biológica e participam da ciclagem dos nutrientes. O aspecto visual da pastagem é satisfatório. Em tempo de chuva, ele se mantém verde, mas como a gente está em uma época de seca, ele está um pouco seco. Entretanto, verifica-se falhas ocasionadas por cupinzeiros, que reduzem a cobertura vegetal e podem gerar micro-regiões de compactação e perda da umidade. Para manejo dessa área, é perceptível que necessitaremos de entrar com a gessagem e com a calagem para neutralizar o nível de alumínio. E também deveremos entrar com a adubação de NPK, para que na próxima rebrota desse capim
ele possa vir com mais vigor. E em relação às áreas degradadas, possível ver por imagem de satélite, que são as áreas falhadas, como dito anteriormente, é necessário tirar uma análise de solo exclusivamente dessas áreas, pelo fato de que, como todo o nosso piquete aqui está adequado, menos estas áreas, a gente tem que saber o porquê que essas áreas não estão produzindo. Pelo fato de ser proveniente de cupinzeiros, necessitaremos tirar as amostras do talhão inteiro primeiro e posteriormente tirar as amostras das falhas para saber como poderemos manejar esse solo para que ele fique com alta produtividade e nivelar a produção. Olá, me chamo Riquelme e hoje eu vim falar sobre estratégia e melhorias recomendadas. O grupo recomenda algumas estratégias para melhorar o uso de manejo do solo. Primeiro, rotação de pastagem e descanso do solo, ou descanso. Adubação verde com leguminosidade, manutenção da palhada após o pastejo, aplicação de matéria orgânica e esterco ou compostagem. Monitoramento periódico da fertilidade do solo. Com essas medidas é possível manter produtividade do capim, melhorar a sustentabilidade da pecuária e garantir um solo mais saudável ao longo prazo. Olá, me chamo Thiago e agora vamos falar sobre um ponto essencial para a cultura das pastagens, que é a rotação de cultura, o uso da palhada e o manejo adequado do solo. Atualmente essa área é utilizada como pastejo contínuo do gado, ou seja, não tem uma rotação de cultura nessa área, ocasionando em pouca produtividade do capim, porque o solo vai ter pouca fertilidade. Com o passar dos anos o capim foi usando essa fertilidade do solo e foi diminuindo. E também a compactação, que ocasiona na pouca distribuição dessas raízes por causa da compactação do solo. E para solucionar isso, é necessária a rotação de culturas através de leguminosas. Plantas como a crotalária são plantas que são utilizadas para essa rotação de cultura, porque são leguminosas. E normalmente essas leguminosas têm a capacidade de transportar o nitrogênio que está na atmosfera para o solo. Esse nitrogênio que é essencial para o desenvolvimento das plantas, reduzindo assim o custo com químicos e outros tipos de adubos que são caros hoje em dia. Além disso, podemos usar a palhada dessa crotalária ou de outras leguminosas que podemos utilizar na área de capim para fazer matéria orgânica no solo, assim como aqui está presente nessa área. O capim foi roçado e a matéria orgânica do que foi roçado vai para o chão, assim segurando a terra em caso de erosão, conservando a terra do sol, da radiação solar, que acaba fazendo com que ela perca a produtividade também. E essa palhada crotalária serve de material orgânico e depois vira matéria orgânica para assim nutrir o solo. Como eu já havia dito, ao roçar o capim, nós temos uma palhada densa que se materializa sobre o chão. Essa palhada é muito importante, pois como a palhada da crotalária que eu falei, ela vai ajudar a diminuir a evaporação da água do solo, assim contendo a umidade e aumentando a produtividade do seu capim. Além disso, ela auxilia contra a erosão da terra através das chuvas e a proteção contra a radiação solar, do mesmo jeito que a palhada da crotalária vai ajudar. Assim, misturando essas duas palhadas, você tem uma palhada densa e adequada para o manejo rotacionado e a produtividade do seu capim. Com o passar do tempo, esse material orgânico, que é a palhada que está no solo, vai sofrendo processos de micro-organismos que estão nesse solo, transformando de material orgânico para matéria orgânica. Essa matéria orgânica é muito importante na questão física e estrutural do solo, permitindo assim um melhor infiltramento da água que vem das chuvas ou da irrigação, além de fazer com que há um teor de ar nesse solo maior, uma aeração desse ar maior, e
fazendo com que a estrutura do solo fique mais firme e podem até conter mais nutrientes. Em resumo, a adoção de rotação de culturas entre leguminosas e forrageiras traz uma série de benefícios, além do uso adequado da área. Esses benefícios são: melhora a produtividade daquela área, a fertilidade, além de reduzir os custos com adubos químicos e outros insumos que são importantes e caros para a produção de pastagens adequadas. Então, unindo um bom manejo e um baixo custo, você pode ter ótimos resultados. Como já foi dito, através de imagens de satélite, dá para ver que há áreas nessa fazenda que estão muito degradadas por conta desses cupinzeiros, como foi citado pelo nosso amigo Arthur e Gabriel Magno. E calculando a quantidade de área perdida em produtividade por causa desses cupinzeiros, estima-se que há uma área de 20% de cada talhão ocupada por essas áreas falhadas dos cupinzeiros, assim perdendo uma grande produtividade. Essa área que não tem o capim, através dessas falhas, poderiam estar suportando mais cabeças de gado. E na questão física, para combatermos essas falhas, é necessária a subsolagem, pois na área que não tem o capim, a própria chuva e o pisoteio do gado acabam compactando, assim dificultando a enraização do capim, e em momentos de estresse hídrico, o capim que brota nessa área já morre, deixando aquele espaço vazio e sem produtividade. Essas áreas compactadas, que estão livres do capim, acabam dificultando a retenção de água e assim acabando com a umidade que aquela área pode ter. E para combater esse empecilho, é necessário fazer a subsolagem do grau adequado. Caso o produtor não tenha, procure uma grade com os discos maiores, assim abrindo o caminho para que a água infiltre e deixando espaço para a aeração e o enraizamento desse capim, assim revolvendo o cal e o gesso que foram aplicados e fazendo com que o capim cresça com vitalidade e forneça os nutrientes devidos ao gado. Estamos aqui numa área de teste aqui, que fizemos aqui para plantar numa área lá na fazenda. Esse capim aqui está sendo utilizado em fase experimental com o objetivo de avaliar o seu potencial para uma área degradada. Esse tipo de teste é fundamental, pois permite verificar que a espécie apresenta características adequadas para restabelecer a cobertura vegetal e melhorar as condições físicas e químicas do solo. Entre os aspectos avaliados estão a velocidade do estabelecimento, a capacidade de enraizamento da raiz e a tolerância ao estresse hídrico e a resistência às condições adversas presentes na área degradada. A introdução do capim busca promover a proteção do solo contra a erosão, reduzir também a exposição do solo direta ao sol e diminuir o impacto da chuva sobre a superfície. Além disso, um bom sistema radicular contribui para aumentar a infiltração da água, consequentemente reduzir a impactação e favorecer o desenvolvimento de organismos benéficos. Com o tempo, espera-se que a vegetação instalada no local favoreça a melhoria da matéria orgânica e crie condições mais favoráveis para o retorno da biodiversidade vegetal e animal. Como podemos ver, é uma área que está bem verde, né? E como eu falei, está em fase de teste. Logo mais, vamos estar implantando em uma área que tem um volume grande de proteína. Bom, quero agradecer aqui ao proprietário da fazenda Mundo Novo, seu Josafá, que desde o começo, né, incentivou a gente a vir aqui para a gente estar fazendo essa área de teste aqui do capim. E consequentemente essa área do solo que a gente pôde coletar também, fazer a amostra e cada vez mais aprendizar, isso se torna uma aprendizagem para a gente e aprofundar mais nos nossos estudos. Como a gente já está no 6º semestre, já é uma área que a gente começa cada vez mais se sentir mais confiante para o futuro. Bom, espero que tenha gostado. O grupo é composto por eu, José Abraão, Gabriel Magno, Samira Santana, Thiago de Lima e Riquelme Andrade e Arthur Castro. Bom, espero que tenha gostado. Valeu!